Bom, então vamos lá. Então, olha, uma mulher de 60 anos de idade, obesa, com diagnóstico de diabetes, sem outras comorbidades, em seu quadro de dor, eritema, calor, edema e coxa direita. Houve rápida progressão da doença, com presença de bolhas, com conteúdos hemorrágicos e necrose, associada a pior e importante estado geral. Qual o diagnóstico? Então, isso é um quadro de fasciite necrotizante, né? Então, isso é uma fasciite necrotizante. Vamos lá na aula de Streptostaphylum de novo. Ó. Então, é isso aqui que ela apresentou, ó, na coxa. Ó. Tá? Nós temos dois tipos de fascite necrotizante. Do tipo 1, que é polimicrobiana, e a do tipo 2, que é só streptopiógenes. Ok? Então, quais os possíveis patógenos? Pode ser streptopiógenes, staphylococcus aureus, e, como é polimicrobiana, a gente inclui também aqui gram-negativos e anaeróbios. E anaeróbios também, né? Que é a etiologia da fascite do tipo 1. Anaeróbios, streptopiógenes, staphylococcus aureus e anaeróbios. Ok? E aí o tratamento, olha, o tratamento é esse aqui, ó. Que seriam esses quadros de celulite, né? Mas aqui já evoluindo para fascite necrotizante grave. Então a gente vai fazer vancomicina para cobrir bem strepto, para cobrir principalmente Staphylo aureus, e fazer piperacilina tasbactam, que está pegando bem anaeróbios, está pegando bem gram-negativos, está pegando também streptopiógenes bem. Se fosse uma fascite necrotizante só para o streptopiógenes, a gente pode fazer clindamicina ou penicilina cristalina. Ou alguns lugares você faz associação de penicilina cristalina mais clindamicina. Ok? Qual a diferença entre síndrome de choque tóxico estreptocócico e estafilocócico? Bom, o estafilocócico, síndrome de choque tóxico, normalmente essas fasciites, essas infecções graves de pele, elas vão evoluir com choque, tá? Podem evoluir com choque. A síndrome do choque tóxico estreptocócico, ele é bem mais grave do que do estafilococcus. E ele está relacionado a essas infecções de pele aqui. Tem uma alta letalidade, tem necrose e choque, né? E está relacionado a infecções de pele. E quando a síndrome do choque tóxico estafilocócico, ele não está relacionada a infecções de pele, está muito mais relacionada ao uso de tampão vaginal, né? Esses tipo OB, por exemplo, e tem menor letalidade, não evolui com necrose, vai dar um choque, pode ter um eritema na pele, é isso. Então tem um quadrinho aqui que diferencia, ó. Ó. Então, estafilococcus mais comum em mulheres, porque está relacionado ao uso de tampão vaginal. É bem menos grave, então não causa necrose, não está relacionado à infecção de pele, enquanto a Streptococcus está relacionada à infecção de pele, tem alta letalidade e não tem predileção por sexo, pode acontecer em homens e mulheres. Qual a diferença entre celulite e erisipela?
Então, a erisipela, ela é causada só por Streptopiógenes, enquanto celulite é Staphylococcus aureus e Streptopiógenes, tá? Erisipela, ela é bem delimitada, tem a borda bem definida, enquanto a celulite não. São limites imprecisos, então não é tão bem delimitado assim, ok? Então, erisipela, você vê a diferença aqui entre a pele vermelha e a branca, enquanto a celulite, você vê que não tem um limite bem, ó. Aqui tem infiltrado, ó, tá vendo? Continua um pouco meio rosinha aqui, então não tem um limite assim, tão bem preciso assim. Na prática clínica, isso é muito difícil de diferenciar, então a gente acaba tratando tudo como celulite na maioria das vezes. Ok? Bom, vamos lá para os tratamentos. Ó. Então, aqui primeiro impetigo e ectima, né? Então, a ectima é mais profunda do que o impetigo. Então, o impetigo vai dar essas vesículas, pústulas, vai romper, vai virar uma crosta. Enquanto a ectima, quando ela rompe, ela vira uma úlcera, tá? E o tratamento dessas é com cefalexina, né? Não são infecções graves. Você vai fazer cefalexina, que cefalexina é uma cefalosporina de primeira geração que cobre bem estrepto e estáfilo. Então, você vai fazer cefalexina para esses casos de impetigo, de ectima. Lembrar que de outras infecções por estáfilo áureos somente. Então, a gente tem aí paroníquia, terçol, né, foliculite, que às vezes, a maioria das vezes, precisa só de um compressa de água morna, enfim, raramente precisa de antibiótico, assim. E as lesões purulentas, né? A gente tem o furúnculo, né? Furúnculo vai dar esse nódulo doloroso, né? Que vai sair pus. Quando esses nódulos, esses furúnculos, eles coalescem, viram uma massa, ó, com vários pontos de drenagem, isso é chamado de carbúnculo, tá? E o tratamento disso é, quando você tem um furúnculo, né, um abscesso, em que o paciente está sem febre, sem nada, às vezes que é um furúnculo único, né? Você pode só drenar e fazer compressa, né? Ou fazer compressa, não precisa drenar, fazer uma compressa e esperar que ele drene espontaneamente. Quando você tem febre, mas não tem sepse, né? Não tem comorbidades compensadas, você pode fazer cefalexina, está pegando bem estrepto e estáfilo, né? Furúnculo é causado por estáfilo aureus. Então, você pode fazer cefalexina. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil também, a gente tem Staphylococcus aureus resistente. Ah, estou sem fone. Alô? Bom, quando a gente tem a gente tem infecções por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, que é o Camarsa, né? O Camarsa, ele não vai responder à oxacilina e não responde à cefalexina também. Então, nesses casos, a gente faz Bactrim ou doxiciclina. Se você não sabe o que está causando, no Brasil dá para fazer cefalexina, porque a maioria das infecções são por estafilococcus sensível à oxacilina. Tá? Então, na prova, qualquer um que vocês colocarem aqui, cefalexina, Bactrim ou doxiciclina, vai estar certo. Nos casos graves, que o paciente está séptico e tal,
a gente vai fazer vancomicina ou oxacilina. Oxacilina, quer dizer, vai fazer oxacilina. Se a gente estiver pensando no estáfilo resistente à oxacilina, faz vancomicina. Eu não estava ouvindo vocês. Vocês fizeram alguma pergunta? Querem que eu repita? Não, professor, ninguém perguntou nada, não. Ah, tá. Deu para entender direitinho? Deu sim, professor. Professor, qual que é o agente da ectima mesmo? Aí pode ser estáfilo ou pode ser estrépito, principalmente estrépito. Tá? Tá bom. E a última coisa para lembrar aqui é quando é secundária, é um caso de celulite, de furúnculo, de qualquer lesão de pele secundária, uma mordedura de animal, a gente tem que ampliar o espectro. Então, não dá para fazer cefalexina. Então, a gente faz amoxicilina com clavulanato, para cobrir bactérias anaeróbias e gram-negativas. Tá? Não precisa guardar essas bactérias aqui, não. Só lembrar que secundária mordedura humana ou de animal, não dá para fazer cefalexina, a gente faz amoxicilina clavulanato. Ok? Professor, Sim. então se fosse leve, a gente pode tratar com cefalexina e no grave, oxacilina ou vancomicina? Isso. No caso do Bactrim, que ficaria para moderado, a gente deixa para moderado mesmo ou no moderado pode deixar cefalexina mesmo? Pode ser qualquer um dos dois, tá? Normalmente, a gente faz cefalexina. Porque no Brasil a gente tem infecções por Camarsa, mas elas não são tão frequentes igual a gente vê nos países da Europa, Estados Unidos, assim. Então, a cefalexina está de bom tamanho. Se não melhorar com cefalexina, a gente faz Bactrim. Ela fala, então acho que pode ser resistente à oxacilina, né? Cefalexina. Então, a gente faz Bactrim. Se for uma infecção grave, a gente pode fazer oxacilina ou vancomicina. Vancomicina, se você estiver pensando em estáfilo resistente. O paciente tem alguma comorbidade, o paciente que tem muito contato de pele com pele, militar, atleta, enfim. Mas essas especificidades precisa saber para a prova, não. Precisa saber que é furúnculo moderado, você vai fazer ou cefalexina ou Bactrim, e se for grave, você pode fazer vancomicina ou oxacilina. Tá bom? Professor, Sim. no leve eu não faço antibiótico, né? Quando não tem febre, não Sem comorbidade. tem comorbidade, um furúnculo único, assim, você pode fazer só compressa de água morna para ele drenar ou ir na emergência drenar e não precisa de antibiótico. Professor, Obrigada. Sim. Então, em mordedura de animal, vai fazer amoxicilina clavulanato de qualquer jeito ou só se tiver sinal sistêmico? De qualquer jeito, amoxicilina clavulanato. Tá. Se for lá um furúnculo lá que deu na mordida do cachorro, amoxicilina clavulanato. Aí não faz cefalexina, faz Tá. amoxicilina clavulanato. Ok, obrigado. Fechou? Vamos para o próximo? Então, vamos lá. Bom, a endocardite não cai, né? Então, vamos pular aqui. Diarreia também não cai, né? Então, vamos pular também. Não, não cai, não. Então, a gente não discutiu, foi infecção urinária. A gente discutiu na verdade, eu achei que ia ter um outro caso, mas não tem. Então, a gente discutiu aqui, ó.
A gente falou de sepsis, a gente falou de infecção urinária. Então, só voltar na aula, para não passar sem a gente comentar. Então, ó, bacteriúria sintomática. Lembra disso? Bacteriúria sintomática? É quando a pessoa tem a presença de bactéria na urina, né, uma bactéria, uma quantidade significativa, ou seja, de 10 a quinta, em 2 amostras de urina, mas ela não tem sintoma. Ela não tem sintoma nenhum. Isso é chamado de bacteriúria assintomática. A gente tem que tratar todos os casos de bacteriúria assintomática? Não, porque isso não vai virar uma infecção urinária, a não ser em alguns casos específicos. Então, na grávida, tem que tratar a bacteriúria assintomática, antes de procedimentos urológicos, qualquer procedimento urológico, como ressecção de próstata e outras, e nas pessoas que terão nos transplantes renais. Então, transplante renal, procedimento urológico, e na grávida, a gente tem que necessariamente tratar a bacteriúria sintomática. Tá? Bom, Por que na grávida? Porque nela tem mais chance de evoluir para uma. isso. Não? Exatamente. Tem mais chance de evoluir para infecção urinária, né? E dar problemas. E infecção urinária na grávida. Enfim, como está grávida, né? É sempre uma preocupação. Então, na grávida, como tem essa maior chance de evoluir para infecção urinária alta, a gente trata a bacteriúria assintomática. Ok? Então, só lembrando aqui a diferença, ó, de infecção urinária alta é quando tem febre, tem sintomas sistêmicos, né? Infecção urinária baixa só tem sintomas urinários. A infecção urinária alta tem febre, pode ter dor lombar, enfim, calafrios. Então, essa é a diferença de infecção urinária, clinicamente, infecção urinária alta e baixa. Então, aqui, ó, tratamento da infecção urinária baixa, né, da cistite, né, muito comum em mulher. Como a gente já falou, então, Bactrim não era uma boa opção. Hoje, o que é recomendado é fazer nitrofurantoína ou fosfomicina. São os antibióticos que têm bom perfil de resistência. Olha, a gente tem aqui um quadrinho, ó, que é resistência de uropatógenos, de Escherichia coli aos antibióticos. Então, veja, Bactrim, ó, 51% de resistência. 56% aqui de Bactrim. Quinolona, tipo cipro, levo, tem 7%. Enquanto fosfomicina 4%, nitrofurantoína 4%. Então, são antibióticos que são bons, né, concentra bem na urina, e tem um bom perfil de resistência. Mas, lembrem bem uma coisa, fosfomicina e nitrofurantoína é só para infecção urinária baixa. Elas não concentram bem nos rins, tá? Então, é só para infecção urinária baixa. Para infecção urinária alta, a gente vai fazer cipro, ou levo, ou ceftriaxona. Lembrando que, importante, quinolonas são contraindicadas na grávida. Quais são as quinolonas? Cipro, levo, isso não pode fazer na grávida, tá? Todo caso de infecção urinária alta, a gente necessariamente tem que colher hemocultura e urinocultura antes de iniciar o antibiótico. Na infecção urinária baixa, a gente, se for um episódio, por exemplo, um episódio esporádico, né? Uma mulher que tem ele não tem relatos de
frequentemente tem infecção urinária, apresentou lá uma disúria, por exemplo, a gente nem necessariamente precisa colher urinocultura. Pode tratar logo com nitrofurantoína ou fosfomicina. Agora, se for infecção urinária alta, ou mesmo se for uma infecção urinária baixa recorrente, aí a gente tem que colher urinocultura, tá? Nas infecções urinárias baixas. Deu para entender ou ficou confuso? Professor, você pode repetir qual que é o tratamento para grávida, então, em pielonefrite aguda? Para grávida vai ser ceftriaxona, ó. Pode ser ceftriaxona, pode ser clavulin, tá? Ceftriaxona ou clavulin. Pode fazer aminoglicoside também, só que é só venoso, é nefrotóxico, enfim. Mas se vocês guardarem aqui ceftriaxona ou clavulin, tá bom. Ok? Bom. Bom, então a gente sai agora dessas infecções bacterianas, né? Acabou. Alguma dúvida de antibiótico, tratamento? Então, tem que lembrar de tratamento de pneumonia, tratamento de infecção urinária, tratamento de meningite e o tratamento das infecções de pele, tá? Então, meningite, a gente vai lembrar daquele quadrinho das idades, das comorbidades, o que a gente tem que cobrir, e lembrar dos antibióticos específicos, o que é para pneumo, o que é para benil, o que é para listéria. Infecção de pele, lembrar que celulite, erisipela, a gente vai tratar com... se for uma celulite, acho que a gente não comentou isso, né? Se for uma celulite leve, a gente pode até fazer cefalexina, tá? Se for uma celulite moderada, a gente vai fazer oxacilina. E se for um caso de fascite necrotizante, a gente vai fazer vancomicina mais piperacilina tazobactam. Se for uma fascite necrotizante do tipo 2, a gente vai fazer só penicilina cristalina, porque é só streptopiógenes. Se for lesões purulentas, se for furúnculo único, sem febre, sem sinais de sepse, não precisa fazer nada. Se for moderado, pode fazer cefalexina ou Bactrim. Se for grave, oxacilina ou vancomicina. Infecção, pneumonia. Pacientes CURB de 0 a 1, paciente sem comorbidade, sem uso de antibiótico, azitromicina. Se tiver comorbidades, vai fazer ou MOX ou levo, ou ceftriaxona mais ácido, ou clavulin mais ácido. Infecção urinária baixa, a gente vai fazer nitrofurantoína ou fosfomicina. Infecção urinária alta, a gente vai fazer ou levo ou cipro. Se for grávida, a gente faz ceftriaxona. É isso. Professor, se for uma celulite leve, usa cefalexina, e se a pessoa for alérgica, usa clindamicina? Isso, perfeito. E no caso da erisipela, qual que é o tratamento? Eu acho que eu não peguei. Se for erisipela, então assim, na prática clínica, a gente acaba tratando tudo como celulite. Mas no caso de erisipela, como erisipela é só streptopiógenes, aí é penicilina cristalina. Streptopiógenes, ele é 100% sensível à penicilina. Então, se for uma infecção de garganta, amoxicilina. Se for uma infecção de pele, penicilina cristalina, se tiver que internar, porque penicilina cristalina é venosa. Tá bom, obrigada. Ok? Professor, eu só não peguei quando você falou de celulite moderada.
Oxacilina. Se for alérgico à oxacilina, clindamicina. Pode fazer também cefalosporina de primeira venosa, cefalotina ou cefazolina, também pode. Professor, você pode repetir o tratamento de faceite necrosante? Facite. Guarda o seguinte, vancomicina mais piperacilina tazobactam, tá? Porque isso está cobrindo estrepto, estáfilo, está cobrindo o gram-negativo, está cobrindo anaeróbios. Bom, vamos para a malária? Vamos para a malária. Então, mulher de 33 anos de idade, não grávida, depois de voltar de Manaus, ela apresenta febre, calafrio, mialgia, cefaleia, hiporexia, astenia. Além da febre, ela tinha um pouco de anemia e esplenomegalia. Pelo hemograma, anemia e plaquetopenia. Bioquímica sanguínea normal. Na suspeita de malária, qual exame você solicitaria para confirmação do diagnóstico? Então, qual o exame que a gente faz para o diagnóstico de malária? É a gota espessa? É a gota espessa. Muito bem. Então, vai fazer gota espessa para pesquisa direta do parasita, né? Muito bem. Então, a gota espessa é melhor do que o esfregaço, ele é mais sensível, tá? Ele é mais sensível do que o esfregaço. Então, o diagnóstico, Professor, ele é mais sensível que o esfregaço, mas eu vi numa questão que, vê se tá certo, o esfregaço vai ser melhor para visualização da morfologia, não é? o esfregaço é melhor para ver a morfologia do parasita. Exatamente. Para saber qual que é a espécie. Apesar de que na gota espessa, a gente também consegue diferenciar. Eu até dei um exemplo aqui, ó. Essa aqui é a gota espessa, esse aqui é o esfregaço. Então, na gota espessa, ó, num campo microscópio, olha quantos parasitas a gente vê, muito mais do que a gente vê aqui no esfregaço, por isso que ele é mais sensível. Mas o esfregaço, a gente vê melhor, ó, tá vendo aqui os bananócitos aqui, ó, os gametócitos de plasmóide falciparum, tem esse formato de banana. Então, a gente vê bem mais fácil, ó, aqui é o trofozoíta aqui dentro da hemácia, ó, esse anelzinho aqui. Mas na gota espessa dá para ver também, olha quantos anelzinhos aqui, ó, um anelzinho aqui, um anelzinho aqui, centenas de anelzinhos aqui. Então, dá para ver também, mas a morfologia é melhor para ver no esfregaço. Ok? Agora, só não vai cair na prova, mas já fiz questão assim, o PCR é o mais sensível de todos. Então, se perguntar qual que é o exame mais sensível, é o PCR. Mas ele esbarra no custo, na disponibilidade e tal. Por isso que a gota espessa é o padrão ouro, tá? É o padrão ouro. Vou lembrar, olha, os critérios de gravidade de malária. Isso é importante também, né? Porque foi o que aconteceu na prova de vocês. Então, se o paciente tiver qualquer tipo de sangramento, tiver com falta de ar, cianose, rebaixamento do nível de consciência, crise convulsiva, tiver com icterícia, ou tiver uma anemia grave, né? Tudo isso a gente tem que tratar como um caso grave de malária, tá? Insuficiência renal, edema agudo de pulmão, tudo isso é caso de malária grave,
Então, hipoglicemia grave, choque, icterícia, eu falei. Isso é caso grave de malária. Outra coisa importante guardar é que malária vivax, como tem hipnozoíta, ela pode recair, né? E essa recaída se dá após mais ou menos um mês do início do tratamento. Então, como ela tem hipnozoíta, pode ter recaída. Então, malária vivax ou vale. O plasmódio falciparum não tem hipnozoíta. Então, ele não recai, não faz recaída. O que pode acontecer é o tratamento não ter sido eficaz, mas aí as manifestações vão se iniciar antes desse final do primeiro mês de tratamento. Ok? E aí a gente vai para os tratamentos, deve ser a próxima pergunta aqui, né? O paciente deve ser internado? Não, né? Ele não tinha nenhum fator aqui, não estava sangrando, não estava ictérico, não estava com crise convulsiva, rebaixamento de nível de consciência, insuficiência renal, hiperparasitemia, dor abdominal, sangramento, não tinha nada disso. Então, ele não tem que ser internado. Bom, qual seria o tratamento aqui para, se fosse Plasmodium vivax? Como é que seria o tratamento? Cloroquina mais primaquina? Cloroquina 3 dias, mais primaquina 7 dias. Exatamente. E se fosse grávida? A gente não pode fazer primaquina na grávida, lembra? Então, a gente vai fazer cloroquina 3 dias, depois cloroquina semanal até ela ter o neném e fazer o aleitamento materno até o primeiro mês. Então, vamos lá nos tratamentos, Plasmodium, malária sem fatores de gravidade. Cloroquina 3 dias, primaquina 7 dias. Na grávida, vai fazer cloroquina 3 dias e cloroquina toda semana. Até o neném nascer, ela amamentar durante o mês. Depois você pode tratar a gestante com a primaquina. E na malária por Plasmodium falciparum, que não seja grave, a gente vai fazer artemeterlumefantrina ou vai fazer artesunato mefloquina. E aí a primaquina é só um dia, tá? Só um dia de primaquina para matar os gametócitos. Então, artemeterlumefantrina ou artesunato mefloquina. E primaquina durante um dia. Ok? Na grávida, mesma coisa. Artemeterlumefantrina ou artesunato mefloquina, porém, não faz a primaquina. Ok? Então, na grávida, com malária falciparum leve, moderada, artemeterlumefantrina ou artesunato mefloquina, e não faz a primaquina. E na malária grave, a gente vai fazer artesunato venoso. Artesunato venoso. É a única coisa que precisa saber. Todo caso de malária grave, seja falciparum ou vivax, artesunato venoso. Primaquina pode dar hemólise, cloroquina pode dar arritmia cardíaca, não temos vacina. Para viajante de território nacional, não se recomenda fazer quimioprofilaxia. Se for para o exterior, para a África, pode fazer mefloquina, pode fazer doxiciclina. Cloroquina não serve para a África, porque na África é Plasmodium falciparum. Tá? No Brasil, a gente tem mais vivax do que falciparum. Dúvidas? Professor, a Ovale, eu faço qual tratamento? Cloroquina mais primaquina, igual Vivax. Tá. Eu não sei porque que vocês reclamam do tratamento da malária. É simples, cara. Olha só. Eu acho muito confuso. Vivax, cloroquina, primaquina. Falciparum, artemeterlumefantrina mais primaquina ou artesunato, mefloquina, primaquina. Se for grave, artesunato. Ponto. Grávida, não pode fazer primaquina.
Se for Vivax, faz cloroquina semanal. Se for falcíparo, você continua o mesmo tratamento, você só não vai fazer a primaquina. É porque os nomes são muito confusos. Dúvidas da malária? Falcíparo leve. Eu vi numa questão que era artesanato oral, mefoquina e primaquina em dose única. Isso. Tá. Ou artemetelo-mefantrina mais Primaquina. primaquina. Se for grávida, não faz a primaquina. Tá. Ô, professor, no caso dela grave, só faz o artesanato venoso? Não faz mais nada ou faz ele associado aos outros? Faz o artesanato venoso inicialmente, depois você pode... Não precisa saber isso para a prova, tá? A prova você vai guardar artesanato venoso. Mas aí depois, se ele melhorar, você pode passar para oral. E você vai fazer primaquina também um dia, né? Se for falcíparo, e 7 dias se for Vivax. Tá bom, entendi. Obrigada. Professor, eu anotei aqui que a infecção mista você faz o mesmo tratamento que falciparum? Isso, exatamente. Só que aí qual que é a diferença? Você vai tratar como se fosse falcíparo, não vai tratar a forma mais grave, só que aí, em vez da primaquina ser um dia, a primaquina são 7 dias. Você, como é mista, pode ter hipnozoída de Vivax. E o quadro clínico é mesma coisa também? Mesma coisa, mesma coisa. Aí pode, febrão, né? E aí, mas tem maior chance de complicar, porque tem falcíparo, né? Então pode ter complicações. Aí a forma que a gente identifica que é uma infecção mista seria com gota espessa, né? Seria pela gota espessa. Você vai ver tanto lá Plasmodium vivax, como você vê Plasmodium falciparum. Ok? Professor, mais cedo, quando você estava falando de malária, você falou que o Plasmodium vivax tem a recaída, né? Depois de um mês. Isso. E aí, o falcíparo também tem essa, mas não é recaída, né? Não, o falcíparo não tem recaída. O falcíparo, o que ele tem é uma falha terapêutica, que pode acontecer, né? O que pode acontecer é a pessoa não tratar direito e os sintomas vão se manter porque continuaram no sangue lá os trofozoítas sanguíneos. Ou seja, o tratamento não foi eficaz. E aí continua tendo sintomas, assim. Então, esse reinício da malária, vamos dizer, na recrudescência, né, que é a falha terapêutica, ela é mais precoce que a recaída. Então, recaída é um mês e essa recrudescência é só por falha terapêutica. Isso, perfeito, exatamente. Tá bom, obrigada. Eu não entendi. A recaída é o que mesmo? A recaída é a permanência de hipnozoítas no fígado. Lembra dos hipnozoítas do ciclo biológico? São aquelas formas latentes que ficam dentro do fígado. Ó, hipnozoítas, ó. Só o Vivax Ovale que faz hipnozoíta. O falcíparo não faz, tá? Nem o malária. Dúvidas? Então vamos, gente, senão a gente não vai Professor, sair de hoje. o o ciclo da malária, você acha importante a gente saber? Não precisa saber, não. Não precisa saber. Tá? Tá bem. Mas tem que saber do hipnozoíta. O hipnozoíta tem que saber que é Vivax e Ovale. Bom, outra pergunta.
Bom, aí é uma pergunta que vai cair para todas as doenças febris agudas, né? As arboviroses todas, a leptospirose toda. Então, é como leptospirose, chikungunya, febre amarela e zika não caem, né? E agora eu não sei se eu fiz pergunta. Tem que ver depois. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui, rapidinho. Professor, mas eu acho que você não terminou de malária, não. Tem 2 perguntas ainda. Tenho, tá, vou voltar lá. Deixa eu... Você fechou seu microfone também. Não, eu fui checar se eu tinha feito, achei que eu tivesse feito uma pergunta de chikungunya, não tinha, não. Vamos lá, não terminei malária, não? Ah, bom, cloroquina. Eu falei o principal, né, que era arritmia cardíaca, mas pode dar prurido, intolerância gástrica. E quimioprofilaxia a gente não faz para viajante em território nacional, lembra? Não é recomendado, porque aqui é muito Vivax. Então, o Vivax, a profilaxia não pega os hipnozoítas, e é uma malária mais tranquila, que a gente tem acesso a medicamento, tem acesso ao diagnóstico. Então, para viajantes em território nacional, não é recomendado quimioprofilaxia. Se for para a África, você pode fazer doxiciclina ou mefloquina, porque lá não dá para fazer cloroquina como profilaxia, porque lá é falcíparo. Então, a gente faz profilaxia com mefloquina ou com doxiciclina. Professor, me perdi. Território nacional não precisa fazer Não precisa fazer. Não precisa. Porque é Vivax, então Vivax. As profilaxias não vão cobrir os hipnozoítas, entende? Então não adianta fazer profilaxia para Vivax. E também porque a gente tem acesso a diagnóstico rápido, tratamento rápido, a malária tende a ser mais tranquila, sem complicações. Então não precisa. Bom, vão rever dengue? Ó, dengue. O que é importante saber da dengue? Importante saber. Sinais de alarme, esse é importante saber da dengue, então isso tem que saber, tem que decorar. O que isso mostra? Professor, Oi, eu tenho uma dúvida sobre isso de sinal de alarme. Sim. Porque como caiu uma questão na sua P1 que você botou pra gente mesmo, que o paciente tinha dor abdominal, sangue e muco nas fezes. Aí na época eu tinha marcado Não, que sangue e muco nas fezes, na questão de dengue? Acho que não, hein? Tinha? tinha. Eu acho que foi do aumento do hematócrito, não foi, não? Não, que você estava perguntando se a hidratação seria oral ou venosa.
Isso. Se tem sinal de alarme, tem que internar e fazer hidratação venosa. Então, se tem dor abdominal, já basta, é um sinal de alarme. Então, tendo um sinal de alarme, você tem que internar a enfermaria e fazer hidratação venosa. Então, Olha só, agora eu não sei se essa questão aqui é de diarreia ou de dengue, é de porque diarreia. pode ser diarreia também, né? É, de diarreia. Na dengue, eu não lembro de colocar muco nas fezes, assim, não. Ah, então tá bom. Desculpa, então. Foi mal. Não, tranquilo, que até é uma boa pergunta. Se a gente colocar, se tiver sangue nas fezes, aí pode ser um sangramento, pode ser um fator de gravidade, né? Que aí a gente tem que internar no CTI, como a gente combinou. Então, sinais de alarme, tem que saber, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, qualquer derrame ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural, hepatomegalia maior que 2 centímetros, sangramento de mucosa, letargia ou aumento progressivo do hematócrito. Se tiver um desses aí, ele vai cair no grupo C da dengue, tá? Que o tratamento é hidratação, ressuscitação volêmica, né, reposição, então, hidratação e internação à enfermaria. Então, eu vou dizer, não preciso decorar o hematócrito, eu vou dizer para vocês se cair que o hematócrito está aumentando, como eu coloquei na P1. Então, diagnóstico da dengue. Até o 5º dia, mais ou menos, aqui está falando até o 7º dia, mas de preferência até o 4º dia da doença, para fazer diagnóstico de dengue, a gente tem que fazer ou isolamento viral ou PCR, que não são assim tão disponíveis. Isolamento viral é raro, só é para pesquisa. PCR, a gente tem isso no particular, no público, é difícil ter PCR para dengue, né? O que a gente tem até o 5º dia da doença é a sorologia. Que isso? É a sorologia para pesquisa de antígeno, né? Sorologia para pesquisa de antígeno, que é a proteína NS1. Então, ela é melhor se feita até o 3º dia da doença, mas pode ser feita até ali mais ou menos o 5º dia da doença. Ok? Depois disso, depois do 5º dia da doença, a gente faz diagnóstico de dengue pela pesquisa de IgM, de sorologia para pesquisa de anticorpo. Aí vai fazer IgM. Tá? Não estou conseguindo abaixar esse negócio aqui. Tá entendido o diagnóstico? Então, até o 5º dia da doença, na dengue, a gente vai fazer PCR, que é difícil ter disponível, ou vai fazer NS1. NS1 de preferência até o 3º dia da doença. Ok? E depois disso, a gente vai fazer IgM, vai fazer pesquisa de IgM. Agora, para saber se você já teve dengue ou não, a gente aí vai fazer pesquisa de IgG. Acho que eu tive dengue ano passado. Aí você faz IgG, tá? Tá entendido? Olha, vamos lá na classificação da dengue. Olha, dengue com sinais, grupo A e B é dengue sem sinais de alarme. Se tiver sinal de alarme, ou seja, dor abdominal, vômitos, derrames, hipotensão postural, hepatomegalia, sangramento de mucosa, letargia, ou aumento progressivo do hematócrito, é grupo C. E o grupo D é quando ele tem sinais de gravidade. Vocês vão guardar assim: choque, sangramento grave
ou comprometimento grave de algum órgão. Está dispneico, saturando mal, está com crise convulsiva, rebaixamento do nível de consciência, está com ciência renal. Isso é comprometimento grave de algum órgão. É uma disfunção orgânica. Então, se ele tiver choque, ou sangramento grave, ou disfunção orgânica, é um sinal de gravidade, é grupo D. E aí o tratamento é grupo A e B, acompanhamento ambulatorial e hidratação oral. Grupo C, internação em enfermaria e hidratação venosa. Grupo D, aquele que tem sinais de gravidade, né? Choque, sangramentos graves, ou disfunção de órgãos, seja ciência respiratória, ciência renal, encefalite, miocardite, hepatite. Isso vai ser também um fator de gravidade. Ok? Professor, sobre diagnóstico, você pode repetir, por favor? Posso, mas vocês sabem, até o 5º dia da doença, o que a gente vai fazer? Até o 5º dia da doença, a gente tem uma alta viremia, tem alta quantidade de vírus no sangue e não tem anticorpos. Então, a gente tem que procurar o vírus. A gente pode fazer isso por PCR ou pode fazer isso por pesquisa de antígeno, NS1. Pesquisa de antígeno NS1. A pesquisa de antígeno NS1 é melhor se feita até o 3º dia da doença. Após o 5º dia da doença, aí a gente vai fazer sorologia com pesquisa de IgM. Sorologia com pesquisa de IgM. Então, para a prova, que precisa saber isso. Para a vida, tem assim, entre o 5º e o 7º dia da doença, você pode pedir tudo. PCR, sorologia, porque ele vai estar um pouco nesse período assim que está caindo a viremia, está aumentando o anticorpo. Então, para a prova até o 5º dia da doença, PCR ou NS1. Após o 5º dia da doença, IgM. Ok? Foi dengue? Foi, professor. Pera, então vai fazer PCR ou sorologia da proteína NS1 até o 5º dia. E depois Isso. ELISA, que é o IgM? Sim, você pode fazer por ELISA. ELISA é um tipo de sorologia, entende? Então, é o seguinte, até o 5º dia, pesquisa PCR ou pesquisa de antígeno. Então, não guarda sorologia, não, guarda pesquisa de antígeno, vai ficar mais fácil. Após o 5º dia da doença, sorologia para pesquisa de IgM. É isso. Ok. Ok? Bom, eu só tenho mais ou menos assim 30, 40 minutos, senão depois eu tenho que sair. A P1 a gente já reviu toda. Como é que vocês querem fazer a P2? Querem fazer também tipo igual a P1, assim? Ou porque a P2 foi bem recente, né? Ou vocês querem que eu foque mais em alguma coisa? Professor, eu acho que a P2, como foi há um tempinho só, acho que pode fazer, tipo assim, mais direto. Tu fala sobre o que é, e tratamento, e sinal de gravidade, entendeu? Tá, então beleza. Pode Então ser, vamos até lá. porque você falou que só tem mais 30 minutos, né? Exatamente. Então vamos lá, P2. Professor, se puder dar um foco mais em HIV também, seria bom, eu acho. Então, P2 não cai viroses respiratórias, não é isso? Não cai. Ah, tá. Então vamos lá, ó. Eu fui muito bonzinho, hein?
Então, vamos lá, gente. HIV. HIV, importante que HIV. Ó. Bom, HIV é importante saber o seguinte, ó. Então, que a AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV. É quando a pessoa já tem contagem CD4 menor que 200 ou já tem presença de doenças oportunistas. Tá? Então, lembrar que candidíase oral, tuberculose pulmonar, isso são sinais de imunodeficiência moderada, quando ele está quase chegando ali na AIDS. E as doenças, que são as doenças definidoras de AIDS mesmo, né? Toxoplasmose cerebral, pneumocistose, sarcoma de Kaposi, tuberculose extrapulmonar, meningite criptocócica e etc. É importante guardar aqui, ó, sarcoma de Kaposi vai ser essa manifestação assim de pele, de mucosa, vai dar essas lesões eritemato-violáceas. Candidíase oral é bem comum, caiu na P2 de vocês, uma questão até muito fácil, né? Então, aqui o sarcoma de Kaposi. Bom, você pode ter várias manifestações oculares. Respiratória, importante. Tuberculose, principal infecção respiratória do HIV, né, de uma pessoa vivendo com HIV no Brasil. O diagnóstico é feito com pesquisa de BAR e o tratamento é feito com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e tambutol. Pneumocistose é uma outra que é super importante, muito comum. Tuberculose é uma infecção crônica, pneumocistose é uma infecção mais subaguda para aguda. Ela é mais rápida, evolui mais rápido. A tuberculose demora meses, né? Vai emagrecendo, tendo febre à noite. Pneumocistose, não, já começa a ter febre, já vai evoluindo com cansaço, até evoluir para insuficiência respiratória. E o tratamento é feito com Bactrim, tá? Da parte neurológica, as duas principais aqui é lembrar de neurotoxoplasmose. Então, neurotoxoplasmose é a principal manifestação encefálica com efeito de massa, então ela faz umas lesões tumorais, assim, parece uns tumores, que empurram as estruturas do cérebro. E o tratamento também é feito com Bactrim, tá? E a outra importante é meningite criptocócica. Então, também é uma manifestação neurológica, só que ela dá mais uma síndrome meníngia, né? De cefaleia, vômito, rigidez de nuca, que pode estar presente ou não rigidez de nuca. Mas é mais uma síndrome meníngia. Então, você vai ter lá uma meningoencefalite grave também, evolui para coma. E o tratamento é feito principalmente com anfotericina B. Anfotericina B mais fluconazol. Mas se quiser guardar só anfotericina B, tá bom. Ok? Bom, pode ter outras várias manifestações também. Lembrar que as pessoas que têm CD4 abaixo de 200, para prevenir essa infecção aqui, que é a pneumocistose, eu falei que é grave, que evolui com insuficiência respiratória, relativamente rápido, elas têm que fazer Bactrim. Para as pessoas com CD4 abaixo de 100, para prevenir toxoplasmose cerebral, elas também têm que fazer Bactrim, tá? Como prevenção. E para aquelas que têm CD4 abaixo de 50, elas têm que fazer a azitromicina, tá? Para prevenir micobacterioses atípicas. Então, não precisa saber o tempo, quantos dias e tal. Pneumocistose, Bactrim, neurotoxoplasmose, Bactrim, micobactérias atípicas, azitromicina. Tuberculose
latente, a gente vai tratar todo o paciente com CD4 abaixo de 350. Então, chegou lá um paciente lá para vocês, ele está ótimo, está correndo, feliz, mas tem HIV. E o CD4 dele é de 270. Aí a gente vai tratar a tuberculose latente. Ele não tem tuberculose ativa. Tá? Ele não tem nada no pulmão, nos gânglios, lugar nenhum. Ele provavelmente já teve contato com tuberculose, porque ele mora no Brasil, e aí a gente trata a tuberculose latente para ele com isoniazida. Para aqueles com CD4 acima de 350, aí vai cair na mesma situação da gente. Vai fazer um exame que é o PPD, para ver se já teve contato com tuberculose ou não. Se o PPD for forte e reator, ele faz isoniazida, senão não faz. Ok? Então, profilaxias, pneumocistose, CD4 abaixo de 200, Bactrim. Neurotoxoplasmose, CD4 abaixo de 100, Bactrim. Micobacteriose, CD4 abaixo de 50, azitromicina. Tuberculose latente, a gente vai tratar todo o paciente com CD4 abaixo de 350. É isso que tem que guardar. Professor, o Bactrim na neurotoxoplasmose é CD4 abaixo de 100? Isso. Tá bom, obrigada. Lembrar que diagnóstico de HIV a gente faz com 2 testes rápidos de marcas diferentes, ou com ELISA, mais o PCR depois. Aqui mesmo fazendo os 2 testes rápidos positivos, a gente confirma com o PCR. Aqui basta um ELISA, depois confirma com PCR. Ok? Professor, eu fico muito na dúvida com a ordem desses exames. Por exemplo, carga viral, contagem de CD4, tem questões que perguntam isso. Carga viral a gente vai fazer. Carga viral é o PCR. Então, a gente vai fazer para confirmar os testes de triagem, né, que foram os testes rápidos, ou ELISA, e depois a gente pede com 3 meses de tratamento, e aí, a depender, a gente vai pedir com 4 ou 6 meses, a cada 4 ou 6 meses, para acompanhar o tratamento. Então, PCR é isso. Ao diagnóstico, né, para confirmar os testes de triagem, depois no 3º mês de tratamento, e depois, a depender de como o paciente está, a gente vai solicitar de tempos em tempos, de 3 a 6 meses, a cada 3 a 6 meses. CD4, a gente pede também ao diagnóstico para a gente ver como é que está a imunidade do paciente, se ele tem que fazer essas profilaxias aqui ou não. Então, ao diagnóstico, e aí também vai depender. Se o CD4 estiver bom, a carga viral estiver indetectável, a gente nunca mais pede CD4. Só se ele começar a parar de tomar o remédio. Se o CD4 estiver baixo, a gente vai pedir também. Aí vai depender, 3, 6 meses, a depender de como é que está o resultado. Então, a gente pede ao diagnóstico e depois para acompanhamento depende de como é que está o paciente. Ok? Do diagnóstico, 2 testes rápidos de marcas diferentes, dando os 2 testes rápidos positivos, PCR, né, que é a carga viral. ELISA positivo, PCR. Se os testes forem negativos, tem que lembrar da janela imunológica. O indivíduo ele pode ter tido contato com o vírus, mas ele ainda não produz anticorpo, tá? Ele vai estar aqui com um monte de vírus no sangue, mas os anticorpos só começam a surgir ali depois de 3, 4 semanas da infecção, que é quando começa a cair o vírus, tá vendo? Então, 3 a 4 semanas que a gente consegue detectar anticorpos. Então, como esses testes, teste rápido ELISA, pesquisa de anticorpos, se o teste for negativo, você vai falar com ele, olha, está negativo, você não tem HIV. Mas se você
teve uma relação há uma semana atrás, você tem que voltar mais ou menos um mês depois da sua relação para a gente repetir o exame, que você pode estar no período em que o exame não detecta o HIV. Ok? Tratamento. Lembrar que o tratamento de escolha é feito com tenofovir, lamivudina. Tenofovir pode dar insuficiência renal ou pode dar diminuição da densidade óssea, mais o dolutegravir. Então, o dolutegravir a gente vai fazer também. Então, o esquema de primeira linha, tenofovir, lamivudina, dolutegravir. O dolutegravir, ele é feito uma vez ao dia, mas se for feito junto com rifampicina, ou seja, no caso do paciente com tuberculose, a gente vai usar o dolutegravir 2 vezes ao dia. Então tá aí, tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Isso aqui não precisa saber. No caso de tuberculose, a gente vai dobrar a dose do dolutegravir ou vai fazer favirense, tanto faz. Aí eu prefiro dobrar a dose do dolutegravir. Na grávida, mesma coisa, de todos os esquemas. Tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Não precisa saber alternativas. Tenofovir, lamivudina, dolutegravir. É a mesma coisa da pessoa não grávida. Lembrar que, antes de iniciar o tratamento antirretroviral, a gente tem que excluir infecções oportunistas. Tem que excluir infecções oportunistas. Ok? Por quê? Se a gente começa o antirretroviral e a pessoa tiver com alguma infecção, pode piorar essa infecção. Então, normalmente, quando tem uma infecção oportunista, a gente trata primeiro a infecção oportunista. Quer dizer, a gente começa a tratar primeiro a infecção oportunista. Então, por isso que a gente falou lá, tuberculose. Começa a tratar a tuberculose, 15 dias depois você entra com antirretroviral, para evitar a síndrome inflamatória de reconstituição imunológica. Ok? Professor, sobre o antirretroviral, você falou em uma aula gravada, só que eu não consegui entender. Que tem um que é contraindicado em casos de osteopenia. Qual que é? É o tenofovir. É esse aqui, ó. Mas aí o que eu faço? Você vai fazer outro, mas não precisa saber isso para a prova. Vai fazer outro. Pode fazer AZT, pode fazer abacavir, ou, como hoje em dia, você pode pedir uma liberação do Ministério da Saúde para fazer terapia dupla. Você tira o tenofovir, você faz só dolutegravir com lamivudina. Também é uma possibilidade. PEP, até 72 horas da exposição, é a profilaxia pós-exposição, até 72 horas pós-exposição, é feito com tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Simples assim, durante 28 dias. Tá? Se a pessoa já tiver o HIV, então, por exemplo, vamos supor, a pessoa teve relação sexual ontem à noite, hoje chega lá na clínica da família para fazer PEP. Aí vão fazer lá o teste do HIV nela. Se o teste der positivo, ela não vai fazer PEP, ela vai ser encaminhada para fazer o tratamento. Ela não pegou esse HIV nessa relação de ontem. Ela já tinha HIV, ela não sabia. Ok? E a PrEP, profilaxia pré-exposição,
é feito com tenofovir e entricitabina. E é feito para pessoas que se expõem frequentemente ao HIV. Então, profissionais do sexo, casais sorodiscordantes, ou pessoas que não são nem casais sorodiscordantes, nem profissionais do sexo, mas que têm frequentemente relações sexuais desprotegidas, com múltiplos parceiros, enfim. Aí a pessoa pode optar por tomar a PrEP, que vai tomar um comprimidinho por dia durante todo o período que ela tem esse hábito de exposições frequentes. Ok? Dúvidas? Vamos para sífilis? Uma pergunta? Professor, só um segundinho. É que a minha amiga tá querendo que eu faça uma pergunta, só que ela tá com o microfone desligado. Eu tô tentando ver o que ela tá querendo que eu pergunte, rapidinho. Tá. Ela pode colocar no chat também, não tem um chat? Aí, Carol, bota aí no chat. Explica a questão da nossa P2 que falava sobre dobrar a dose, por favor. Então, quando você faz dolutegravir junto com o tratamento da tuberculose, que tem rifampicina, você tem que dobrar a dose do dolutegravir, porque a rifampicina diminui o dolutegravir. Então, você tem que dobrar a dose do dolutegravir para fazer o tratamento. Ok? Mas na questão ele ainda não tratava. Vamos achar P2 aqui. Homem de 40 anos de idade, em acompanhamento na clínica da família, recebe diagnóstico de tuberculose pulmonar e infecção pelo HIV. Foi então iniciado rifampicina, isoniazida, pirazinamida e tambutol. E solicitado carga viral do HIV, contagem CD4, além de outros exames complementares. Então, chegaram 15 dias depois do início do RIP e mostravam carga viral do HIV. Qual a conduta correta neste momento? Então, assim, a gente vai iniciar o antirretroviral. Aí a gente vai fazer tenofovir, lamivudina e dolutegravir dose dobrada, porque ele já estava em uso de RIP. Entende? E mais, como o CD4 veio abaixo de 200, a gente vai fazer profilaxia para pneumocistose com Bactrim, 3 vezes na semana. Ok? Dúvidas ainda aí? Ele esperou os 15 dias, exatamente. Ele esperou os 15 dias para não dar síndrome inflamatória de recuperação imunológica. Mas assim que começar o antirretroviral, ele vai começar com dose dobrada, porque está fazendo rifampicina ainda. O tratamento da tuberculose demora 6 meses. Ele vai estar em uso de rifampicina ainda. Então, ele para começar, ele tem que fazer dose dobrada do dolutegravir.
Ó, sífilis, importante a gente saber do diagnóstico clínico. Ó, vou lembrar que a questão do diagnóstico. Se ele tem um teste treponêmico reagente, né, o teste rápido, ou FTABS, o teste não treponêmico reagente, ele tem sífilis, né? Exceto se ele tem o VDRL, que é o teste não treponêmico, muito baixinho, e ele tem uma história de tratamento para sífilis, né? Muito baixinho, que eu digo aqui, menos de 1/4. E tem uma história recente de tratamento para sífilis. Então, por exemplo, chegou um paciente lá assintomático, não tem nada. Aí fez um teste, foi doar sangue. Fez um teste rápido lá positivo. Agora eu não me lembro se não. Esquece de doar sangue. Ele foi num posto de saúde e aí. Vamos fazer uma bateria de exames. E pediram teste rápido para sífilis, deu positivo. E aí falou: olha, seu teste aqui deu positivo, vou fazer o VDRL. Deu positivo de 1/2. Ele não está sentindo nada, está bem. Aí o médico vai perguntar: olha, você já tratou sífilis? Ele falou: já tratei isso ano passado. Bom, então isso é uma cicatriz sorológica. Isso aí significa que o teste treponêmico, uma vez positivo, ele sempre será positivo. E o teste não treponêmico, ele tende a negativar, mas ele pode continuar com pequenas titulações para o resto da vida, ou por muito tempo, vamos dizer assim. Então, você vai perguntar: você teve história de tratamento anterior? Se ele falar sim, e o VDRL estiver lá 1/2, ele está assintomático, então isso é uma cicatriz sorológica. Tem que tomar só cuidado na grávida, né? Porque na grávida, porque num homem, né? Você pode falar com ele: olha, isso aí é uma cicatriz sorológica, vamos repetir esse VDRL depois para ver se está aumentando e tal. Para saber se for uma reexposição à sífilis, né? Mas na grávida é difícil você ficar fazendo isso, porque você tem que proteger o bebê. Então, na grávida, você tem que tratar. Mas, enfim, isso para a prova da grávida não precisa saber, não. Então, lembrar que teste treponêmico reagente mais teste não treponêmico reagente é sífilis, exceto quando o indivíduo está assintomático, não teve história de exposição, o VDRL está muito baixinho e ele fala que tratou sífilis anteriormente. Aí pode ser uma cicatriz sorológica. Então, isso é o mais importante para saber assim, do diagnóstico. Teste treponêmico reagente e teste não treponêmico não reagente, a gente realiza um terceiro teste treponêmico de uma metodologia diferente do primeiro. Se for positivo, confirma. Se for negativo, afasta. Quer dizer, confirma, mas ainda pode ser cicatriz sorológica, né? Levando em consideração se ele não se expôs, se tratou sífilis anteriormente, o VDRL está muito baixo, está assintomático, aí pode ser uma cicatriz sorológica. Dúvidas aí? Eu acho que agora ficou bem claro, né? Pessoas que têm sintomas neurológicos ou oftalmológicos, ou evidência de sífilis terciária, ou não melhorou com tratamento adequado, a gente tem que fazer punção lombar. Se o VDRL no líquor for positivo, confirma neurosífilis. Se for negativo, mas tem alterações do líquor, ele tem sintomas neurológicos, também fala a favor de neurosífilis. Lembrar dos diagnósticos diferenciais: cancroide, linfogranuloma, donovanose, Professor, herpes. Diga. nisso de neurosífilis, de tratar, a sonolência também vai ser um aspecto neurológico para tratar? Sim. Tá.
Então, se ele chegar sonolento, é uma coisa importante, né? A gente vai investigar a neurosífilis nesse caso. E os tratamentos, olha, sífilis primária, sífilis secundária e sífilis latente recente, ou seja, menos de um ano que ele pegou essa sífilis, é penicilina dose única. Não precisa saber a alternativa. Sífilis terciária ou latente tardia, penicilina, uma vez por semana por 3 semanas. Herpes a gente trata com a ciclovir e as outras aqui a gente trata com azitromicina. Então, chegou o paciente com úlcera genital. Teve bolinha, vesícula antes da úlcera? Sim, vou tratar só herpes. Não. Quanto tempo tem essa úlcera? Menos de 4 semanas, eu trato com penicilina benzatina sífilis, azitromicina dose única cancroide. Tem mais de 4 semanas, eu trato penicilina benzatina dose única sífilis, azitromicina durante 21 dias para cancroide, linfogranuloma venéreo e donovanose. Ok? Dúvidas? Neurosífilis, a gente trata com penicilina cristalina. Uretrite, a uretrite. Vamos direto lá para o algoritmo. Chegou o paciente lá com uretrite. A gente tem laboratório para investigar essa secreção uretral? Não. Eu vou tratar clamídia e gonorreia. Tem um laboratório, colhi lá a secreção uretral. Tem presença de diplococos gram-negativos, ou seja, gonorreia são cocos gram-negativos. Tem presença de cocos gram-negativos? Sim. Então, eu vou tratar gonorreia e vou tratar clamídia também, porque clamídia, o diagnóstico só é feito com PCR. Não tem cocos gram-negativos. Eu não vi cocos gram-negativos, não tem gonorreia. Eu trato só clamídia. Ok? Então, se eu não tenho laboratório, clamídia e gonorreia. Se eu tenho laboratório, eu vi cocos gram-negativos? Vi. Eu continuo tratando clamídia e gonorreia. Eu não vi cocos gram-negativos, eu trato só clamídia. Tratamento da gonorreia, ceftriaxona, azitromicina. Tratamento da clamídia, azitromicina. Então, vamos lá. Só uma dúvida, então. Toda vez que tiver, por exemplo, uma questão que fala que é cocos gram-negativos, a gente vai usar o ceftriaxona e a azitromicina. Isso. Aí só vai falar que é azitromicina se falar que não tem cocos gram-negativos, que aí com certeza é clamídia, né? Isso, perfeito. Excelente raciocínio, é isso aí. Se você não falar nada de exame, eu vou tratar os dois, porque aí eu não sei. Isso, perfeito. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Ok? Bom, gente, eu tenho que ir, assim. Vocês têm alguma dúvida específica com leishmaniose? Vamos passar aqui, ó, leishmaniose tegumentar. Ó, leishmaniose tegumentar. Lembrar que os agentes etiológicos é brasiliense, goianiense, amazonenses. Então, leishmaniose mucosa é só brasiliense, leishmaniose cutânea é qualquer um dos 3, leishmaniose cutânea difusa é só amazonenses. Mucosa, rico em inflamação, pobre em parasita.
Cutânea difusa, rico em parasita, pobre em inflamação. Cutânea difusa, a cutânea normal vai ficar entre elas. Diagnóstico diferencial, Plex, lembra do Plex? Paracoco, leishmania, esporotricose, cromoblasto, tuberculose, sífilis. Tratamento, diagnóstico, biópsia da lesão histopatológica. Tratamento, cutânea, glucantime, mucosa, glucantime, cutânea difusa, pentamidina. Ponto. Cutânea, glucantime, mucosa, glucantime, cutânea difusa, pentamidina. Ponto. É isso que precisa saber para a prova. Leishmaniose visceral. Leishmania infantum, né? Lutsomia longipalpis é o vetor. Está crescendo o número de casos, vindo para o sul, para as grandes cidades. Hepatosplenomegalia, né? Adenomegalia, emagrecimento, extensão abdominal, edema. Por que morre leishmaniose visceral? Sepse e hemorragia. Então, as complicações são muito devidas a essa pancitopenia. Como você tem invasão de medula óssea, ele vai ficar com anemia, plaquetopenia, leucopenia. Leucopenia deixa ele um time sem defesa. Então, qualquer bactéria que chegar lá vai invadir. Então, faz infecção bacteriana secundária. Plaquetopenia, sangramento, vai morrer de hemorragia. Lembrar os fatores de gravidade, não precisa decorar, precisa saber que é maior ou igual a 4 nos critérios clínicos, ou maior ou igual a 6 nos critérios clínicos laboratoriais. Diagnóstico. Pesquisa direta do parasita em punção de medula óssea, o exame de escolha. Mesmo que o do baço seja mais sensível, mas o baço tem muito risco, baço muito grande, plaquetopênico. Então, pesquisa direta do parasita em punção de medula óssea. É o melhor diagnóstico. Tratamento, glucantime, exceto nos extremos de idade, pacientes com critérios de gravidade maior ou igual a 6, imunossuprimidos ou gestantes. É isso. Sem mistérios. Nesses critérios para usar anfotérica B, que é o nome? Anfotericina B. Anfotericina B. Os extremos de idade também é um dos critérios? Tipo, um dos critérios. Maior que 50 anos? É um dos critérios. Mas, para a prova não precisa saber esse, então. Não vai cair esse, tá? Obrigada, professor. Vai cair score de gravidade, imunossuprimido ou gestante. Ok? Outras dúvidas? Professor, para Chagas, quando eu sei que ele está sendo reinfectado? Pois é. Essa palavra, ela não é me perguntaram isso na prova também. Não é que ele foi reinfectado. É reativação, né? Isso, reativação da fase aguda, ou reagudização da doença. Quando ele começa a apresentar sinais e sintomas de fase aguda, ou quando você visualiza tripomastigota no sangue, pela gota fresca de sangue, né? Então, se ele tiver sintomas, né, de meningoencefalite, de miocardite, hepatosplenomegalia, tá cheio de tripanossoma cruzi no sangue, ele reagudizou a fase aguda, entende? É isso. O Chagas, olha, diminuindo a doença, lembrar aqui, né, das fases da doença, não
morre-se por miocardite, meningoencefalite na fase aguda. A forma oral pode ter mais sintomas digestivos, mais manifestações de fase aguda do que a transmissão vetorial. A transmissão vetorial você pode ter xagoma de inoculação. A forma indeterminada é contar sintomática. Ontem eu vi um paciente, ontem estava no Gafrete, um paciente internou um paciente com doença de Chagas crônico, com megacolon, e fez ela tinha feito um fecaloma. Enfim, só para falar. Diagnóstico. Então, o diagnóstico é microscopia direta sobre gota fresca de sangue na fase aguda. É a principal forma de fazer diagnóstico. Pode fazer por IgM também, principalmente ali depois do 20º dia. Então, o diagnóstico é feito por microscopia direta sobre gota fresca de sangue. A fase crônica, a gente faz por sorologia, faz IgG, né? Pesquisa de IgG. O tratamento é feito com benzenidazol e é feito em todas as formas da doença, exceto a cardiopatia crônica avançada. A cardiopatia crônica avançada a gente não trata com antiparasitário, né? Vai tratar a cardiopatia com outros meios lá. Professor, sim. Na sua P2 agora, você botou uma questão assim, só que você não botou que ele teve reinfecção, né? Você botou, tipo, sintoma, e aí, por exemplo, eu não me liguei que era um caso de reinfecção, reativação, né, da doença. Sim. Mas aí, por exemplo, se ele tiver cardiopatia crônica avançada, ele apresentar sintoma de doença de Chagas aguda, eu tenho que entender que é uma reativação? Se ele tiver sintomas de doença aguda, se ele tiver tripomastigota na corrente sanguínea, né? Foi o caso, não foi isso? Foi essa a pergunta da P2. Ele tinha uma cardiopatia avançada, ele reagudizou, mas eu deixei claro que ele reagudizou. Ele tinha, acho que, hepatosplenomegalia, visualizou tripomastigota da corrente sanguínea, não foi isso? Então, nesses casos, você tem que tratar. Então, nesses casos, paciente imunossuprimido, cardiopatia chagásica crônica avançada, febre, hepatosplenomegalia, adenomegalia, ou seja, ele reagudizou a doença, E pela microscopia ainda foram visualizadas tripomastigotas, ou seja, estava cheio de tripomastigota. Aí você tem que tratar. Agora, se eu te falar o seguinte, é um paciente de cardiopatia chagásica crônica, avançada, mas sem sintomas de fase aguda, aí a gente precisa tratar. É isso. Tem uma pergunta aqui. Professor, na LTA, na forma cutânea difusa, usa pentamidina ou anfo-B? Pode usar as duas, tá? O que eu falei, pentamidina, é só para facilitar para a prova para vocês. Mas pode ser pentamidina ou anfotericina B. E na leishmaniose visceral, idade maior ou igual a 50, porém também usa anfo-B, mas não precisa guardar para a prova, não. Vai ser só grave, grávida ou imunossuprimido. Bom, dúvidas em Chagas? Para coco. É a última. Não é a última? Sim, professor, é a última. Para coco, as formas clínicas, né? Então, a forma juvenil é uma doença sistêmica, com adenomegalia, hepatosplenomegalia, né? O linfonodo pode confluir levando síndromes obstrutivas, pode ter cometimento adrenal, sistema nervoso central, algumas complicações.
E a forma crônica do adulto é primariamente uma pneumopatia, parece com tuberculose, né? Mas pode dar também lesões de mucosa, lesões de pele, que é o PLEX. É o diagnóstico diferencial lá da leishmaniose. Não tem P de paracoco? Então tá aí o P do paracoco. Também pode ter comedimento adrenal, sistema nervoso central. O diagnóstico diferencial de tuberculose é importante do paracoco, forma crônica do adulto. Caraca, tem uma obra aqui. Então, normalmente tuberculose é mais exuberante, dá mais febre, tem mais hemoptise, mais tosse, é mais exuberante. Enquanto paracoco, menos febre, menos frequentemente, menos intensa. Normalmente, tuberculose pega ápice pulmonar, paracoco vai pegar os terços médios, paracoco é doença rural, tuberculose doença urbana, contagiosa, paracoco não é contagioso. Diagnósticos paracoco. Forma juvenil, vai colher secreção purulenta de linfonodos, se tiver lesão cutânea, pode colher raspado da lesão, e vai fazer exame direto no microscópio com potassa e semear em meio de cultura. Se for forma crônica do adulto, colhe escarro, que é uma pneumopatia. Se tiver lesão cutânea, pode colher o raspado da lesão ou pedaço da lesão. Vai fazer exame direto no microscópio corado com potassa ou semear em meio de cultura. É isso. Pode também fazer biópsia, né? Então, tirar um pedaço da lesão cutânea, por exemplo, e fazer histopatológico. Quando você vê vários brotinhos assim, isso é patognomônio de paracoco, tá? Sorologia é um método mais auxiliar. Tratamento da forma crônica do adulto. Forma leve a moderada, itraconazol. E nas formas graves das formas crônicas do adulto e a forma disseminada, juvenil, a gente vai fazer anfotericina B. Ou seja, toda paracoco juvenil é anfotericina B. Toda forma aguda, né, do paracoco é anfotericina B. Paracoco, forma crônica do adulto, mas com emagrecimento importante, dificuldade de deglutição, ciência respiratória, sinais neurológicos ou da adrenal, a gente vai fazer anfotericina B. Se não, itraconazol. Ok? Fechou? Dúvidas? Professor, você sabe, tipo, se a prova vai estar 50% P1, 50% P2? Vai. Tá Vai? exatamente 50% P1, 50% P2. Ah, tá. Então Exatamente. Então tá bom. Obrigada, professor. Nada. Bom, então, gente, olha, eu sei que nesse momento agora vocês estão morrendo de raiva de mim, natural, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Estudem.